Glória a Deus. Que bênção. Mas, queridos, quarta-feira, terminado o culto, e terça-feira, melhor dizendo, meu Deus, que unção que eu estou sentindo, queridos. Terminado o culto de terça-feira aqui, nós fomos ligeiros ali em casa, eu e meu filho, o Timóteo, fomos a família toda. Eu e o Timóteo tomamos um banho, trocamos de roupa, carregamos o carro ligeirinho. E aí fomos para Santa Maria. Né, meu parceiro? Esse é o Timóteo. E fizemos uma viagem muito boa, muito tranquila. Entramos dentro do quarto do hotel, já era 3:45 da manhã. Aí fomos dormir, foi difícil de pegar no sono, mas umas 5 e pouco eu estava dormindo. Aí acordei um pouquinho antes das 9, tive um tempo com Deus. O Timóteo queria tomar café, a gente desceu. 11 horas fizemos a live, encerrei 11h30, 11h35, não me lembro. E fomos para a casa do profeta Vinícius Iracete. Eles estavam lá no hotel para nos pegar. Foi uma bênção, um tempo de comunhão. E tinha lá 3 profetas de Honduras, homens de Deus, homens de Deus. A única parte não tão espiritual assim que eu descobri que eles me disseram que são gremistas. Vão amargar esse ano. Lá em Honduras, os caras são gremistas. Mas foi muito forte quando nós estávamos ali logo depois do almoço. Almoçamos, tomamos um cafezinho, uma sobremesa. E um deles pediu, quando a gente estava levantando já para ir embora para o hotel, porque começaria cedo da tarde, da noite, vamos dizer assim. A gente tinha que estar na igreja às 5h30, eu acho. E o profeta Vinícius Iracete, então, eu vou levar vocês de volta para o hotel. Então. Nisso, um dos profetas pediu para orar pelo Timóteo. Ele orou e trouxe uma palavra muito, muito, muito forte. E, queridos, ali Deus dizendo através do profeta que Deus honraria as alianças que eu e a Beli fizemos em nome de Jesus, entregando os filhos ao Senhor, quando eles estavam ainda no ventre da mãe, da Beli. E eu confesso a vocês assim que eu fui tomado pelo Espírito Santo. Queridos, pensa num lugar que estava climatizado, o arzinho condicionado ligado, tranquilo, a churrasqueira era na rua, no quiosquezinho. E até então tudo bem. Quando nós começamos a orar, eu comecei a chorar, sentir uma presença do Espírito Santo tão forte. E eu comecei a suar, queridos, mas suar como se eu estivesse correndo na rua no sol do meio-dia de jaqueta. E eu pingava pelos cotovelos, pela barba, por tudo, pingando a orelha, lavando a roupa de suor. O Espírito Santo me tomando. E daqui a pouquinho, o mesmo profeta que tinha orado pelo Timóteo começou a orar por mim e viu tudo. E falou tudo o que aconteceu na nossa igreja, Deus fazendo e tal, e todo o avivamento que ele ainda falou assim: por causa da tua postura, eu tenho dado a vocês uma igreja nova, totalmente diferente do que era. Foi muito especial, amados. Aí à noite tivemos o evento da Casa dos Profetas. Foi tremendo demais, tremendo demais. Depois saímos para jantar todos juntos. E Deus se moveu, gente. E eu quero dizer para vocês que realmente nós estamos inseridos nesse mover profético que Deus tem trazido à terra. Obviamente que o mover profético, ele é um movimento de alinhamento. Ou seja, é de libertação, é de cura, é de evangelismo. O profeta, ele alinha. Amém, amados? E eu quero dizer a vocês que nós, para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos alinhados. Eu estava vendo agora, antes de descer aqui, tem muita gente aqui assistindo pela internet, pessoas que têm assistido as lives que eu tenho feito na manhã no meu canal. E uma alegria muito grande ter todos vocês aqui, que Deus os abençoe em o nome de Jesus. Amém, queridos? Então não esqueça, você que é membro aqui da igreja, todo dia, de segunda a sexta-feira,
Às 11 da manhã eu entro ao vivo, né? E depois às 5 da tarde. O horário das 5 da tarde não é oficial, estou ouvindo de Deus como fazer, mas até então é 5 da tarde. Amém? Amém, igreja? E eu quero ministrar com vocês nessa noite, o Espírito Santo vai ministrar conosco nessa noite, acerca do seguinte tema: perspectiva divina ou perspectiva humana? Qual você escolhe para a sua vida? Repita depois de mim: perspectiva divina ou perspectiva humana? Diga assim, ó: qual eu escolho para a minha vida? Mais uma vez: perspectiva divina ou perspectiva humana? Qual eu escolho para a minha vida? Queridos, é interessante, esses dias eu falei aqui sobre essa questão da perspectiva, e só para eu trazer de novo então esse exemplo, caso ele não tenha ficado claro, eu quero mais uma vez então frisar com vocês a história da maçã. A maçã é um exemplo muito claro, muito limpo, para nós entendermos a diferença entre a perspectiva divina e a perspectiva humana. Por exemplo, falando na perspectiva humana, qualquer um de nós pode pegar agora uma maçã, qualquer um de nós pode pegar uma maçã e parti-la ao meio, e depois parti-la de novo. Vou ter que dar os avisos no final do culto, que eu fui tomado aqui, esqueci completamente. Me ajuda a lembrar, tá, Eduardo? Antes de eu terminar, eu preciso dar os avisos. Qualquer um de nós pode pegar uma maçã e cortá-la e identificar dentro da maçã quantas sementes nós temos ali. Qualquer um de nós pode fazer isso. Então, o homem pode observar e identificar quantas sementes existem em qualquer maçã. Agora, Deus, Ele sabe exatamente, sem ter que partir, sem ter que olhar, Ele sabe exatamente quantas maçãs existem dentro de cada semente que está dentro da maçã. A diferença é essa. Alguém vai dizer: ah, pastor, mas para plantar uma macieira você usa lá como é que diz, uma mudinha. Deixa eu dizer para você que quando você trabalha pela semente, o plantio da macieira, isso eu estudei para falar. A não ser que todo mundo lá, todos os estudos que eu vi estão tudo errado. Mas quando você usa das sementes, a variedade é muito maior, a qualidade é muito melhor, indo da semente e não de uma mudinha. Você consegue me acompanhar nesse pensamento, sim ou não? Então, queridos, nós temos que entender que a perspectiva divina, ela é diferente da perspectiva humana. E agora nós vamos fazer algumas verificações bíblicas, para você ver a diferença de uma perspectiva humana e a perspectiva divina. Abra sua Bíblia, por favor, em Números capítulo 13. Deixa Deus te usar, Amadão, que eu sei que tem um donzão aí. Números capítulo 13, abra sua Bíblia, por favor, junto comigo. Você vai abrir a Bíblia e você vai voltar para mim aqui. Olha só. Então, quando Deus, aqui é a história, Números capítulo 13, é quando Deus estava, escute, é quando Deus estava enviando então espias através de Moisés para observarem a Canaã. Canaã é a terra prometida. Amém, igreja? Olha só. Então esta terra aqui que Deus estava dando era uma terra prometida. Repita, era uma terra prometida. Ou seja, havia uma promessa de Deus. Aí vamos lá. Abre lá em Números capítulo 13, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado
do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Aqui segue no versículo 4, que a gente não precisa ler agora, mas segue mostrando que estes homens, eles eram líderes, eles eram príncipes, eles eram cabeças em Israel, ou seja, eles não eram qualquer um. E esses homens vão, e agora nós vamos passar para o versículo 17, onde diz: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei o fruto, ou do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então aqui Moisés está dando orientações como é que eles tinham que fazer, porque Canaã era a terra toda. Amém, queridos? Vão lá e observem as cidades de Canaã. No versículo 1, Deus está dizendo que vai fazer o que acerca de Canaã? Que Deus estaria dando para o povo de Israel Canaã. Amém, igreja? Então esta era a terra prometida. Diga, terra prometida. Diga, terra prometida. Diga assim, havia uma promessa. E diga mais, as promessas de Deus jamais falharam, jamais falham, jamais falharão. As promessas de Deus jamais falharão, queridos. Então, na verdade, quando esses espias estavam indo, era só para eles darem uma olhada. Era só para eles darem uma olhada no presente que Deus estava dando a eles. Amém, meus amados? Essa deveria ser a perspectiva deles, porque pela perspectiva divina, a terra já era deles. Amém, igreja? Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente, ei, olha aqui, e verdadeiramente mana leite e mel. Então eles enxergaram, queridos, que a terra era uma terra próspera. Eles entenderam que aquela terra era uma terra próspera. Diga, uma terra próspera. Diga, uma terra próspera. Terra que mana leite e mel. Então Deus estava dizendo que era uma terra boa, que era a terra prometida, que eles iam ter ela por herança. Amém, queridos? Você está me ouvindo? Mas aí eles fazem uma análise dizendo: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, e os heteus, e os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo. Só que eu não vou entrar aqui. Aqui eles expressaram o que, queridos? A perspectiva humana. Eles estavam com medo. Eles estavam assustados, porque essa terra tinha gigantes. Quando fala sobre os amalequitas, está falando de gigantes. Está falando de gigantes guerreiros. Então esses 12 espias, eles voltaram para Moisés e deram um relato trágico. Por isso que Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ou seja,
Josué e Caleb voltaram com uma outra perspectiva. Eles haviam permitido que a perspectiva divina entrasse no coração deles. Eu quero dizer uma coisa, queridos: o diabo conhece que tipo de perspectiva nós temos no nosso coração. Ele sabe como nós estamos acostumados a lidarmos com as coisas. O diabo sabe como nós estamos acostumados a enxergarmos as coisas, os problemas que às vezes nós temos em casa, os problemas que às vezes nós temos financeiramente falando. O diabo, ele consegue enxergar e detectar a nossa postura, a postura que nós adotamos diante das situações. E eu quero dizer, queridos, que o que define se nós vamos vencer na vida ou não, não é o tamanho. Grava isso no seu coração. O que determina se nós vamos vencer na vida ou não, não é o tamanho do problema que nós vamos ter que enfrentar, mas a forma como nós olhamos para ele. Se nós olhamos por uma perspectiva humana ou uma perspectiva divina. Se Deus estava dizendo: eu estou dando esta terra, meu irmão, não importava se ali tivesse gigantes ou não, se ali tivessem exércitos ou não, se ali tivessem muros ou não. Quando Deus dá algo para alguém, Deus deu, e não há nada nem ninguém que possa impedir. Não existem demônios suficientes no inferno para prender a tua bênção, para trancar algo que Deus tem para fazer na tua vida. Claro, o diabo vai fazer opressão, o diabo vai fazer resistência, queridos. Mas essa resistência nós mesmos vencemos através da oração. Você está entendendo essa palavra? Diga amém. Queridos, olha só, presta atenção. Essa foi a perspectiva que o povo de Israel, o povo de Deus, que ouviu da boca de Deus que aquela terra era deles. Canaã, macro. Agora nós vamos ver a perspectiva do povo que vivia no micro, falando de Jericó agora, que Jericó era uma das cidades de Canaã. Presta atenção, Deus deu para... Eu vou perguntar como se a gente tivesse com problema de entendimento aqui, de compreensão. Mas olha só, qual é a terra que Deus está dando aqui em Números capítulo 13? Canaã. E agora nós vamos pensar em Jericó, que é uma cidade de Canaã. Canaã era extenso. Deus disse: eu estou dando Canaã para vocês. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué. Josué capítulo 2. Você está em Números, passa Deuteronômios, vai para Josué, capítulo 2. Já quero aproveitar para você que está assistindo esse vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal aqui, e eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar muito por isso. Amém? Josué capítulo 2. Olha só, nós estamos falando agora de uma perspectiva humana. A gente viu como é que em Números capítulo 13, o povo de Israel, quando enxergou a Canaã, como é que eles enxergaram? Não tem como. Estou falando de 10 dos 12 espias. 2 enxergaram pela perspectiva divina. 10, perspectiva humana. Vamos de novo. Perspectiva divina ou perspectiva humana? Qual você escolhe para a sua vida? Olha para a pessoa que está ao seu lado, perto de você, e repita comigo assim, ó: perspectiva divina ou perspectiva humana? Qual você escolhe? Queridos, a escolha é nossa. Não é o diabo que vai escolher isso para nós, não. Eu sei que tem gente na sua volta. Isso aqui é palavra profética para alguém ou para alguns aqui, ou para vários, ou para todos. Porque é estratégia do diabo isso contra todos. O diabo sempre vai usar a boca de alguém, e às vezes gente que a gente ama, para dizer que a gente não vai dar certo, que os nossos sonhos não vão se concretizar, que a gente não tem talento, que a gente não tem qualidade, que a gente não é qualificado para isso. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Deus não depende das suas qualificações. Deus não depende das suas habilidades. Sabe por quê? Primeiro, porque Ele é Deus. E segundo, que da mesma forma que Ele não depende das suas qualidades, da sua qualificação, das suas habilidades, Ele também não leva em conta a sua falta de habilidade, a sua incapacidade, a nossa incapacidade. Deus não olha para as nossas incapacitações. Ele sempre vai olhar para o poder dEle. E vou dizer mais, o poder dEle se aperfeiçoa em nossa fraqueza. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, se você se acha fraco, dá glória a Deus, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua vida. O poder de Deus vai entrar em ação na sua vida. Olha, Josué capítulo 2 vai nos mostrar agora, queridos, olha aqui, um conflito gigantesco entre a perspectiva divina e a perspectiva humana. Então Deus deu para Moisés, para o povo todo, Canaã, macro. Agora Josué vai trabalhar a questão micro, uma cidade de Canaã. Versículo 1, Josué 2. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram lá. Então se deu a notícia ao rei de Jericó. Escute, o rei de Jericó ficou sabendo que 2 espias de Israel estavam dentro de Jericó. Presta atenção. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se então aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Então os espias... Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: escute, olha aqui, ó. Isso aqui agora é Raabe falando para os espias: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores desta terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Há uma pessoa que está nesse culto, eu não sei se é aqui ou pela transmissão, mas você chegou no culto como se fosse um torcicolo. Você está com um puxão, uma dor, um incômodo aqui desse lado. Quem é a pessoa? Você? Tem mais alguém? Você também? Tem mais alguém? Levanta a mão. Vai, irmã, meu Deus do céu, quem mais? Você? Você mesmo? Feche os olhos agora em nome de Jesus. Pai, eu dou uma ordem agora no nome de Jesus, que toda dor desapareça agora. Toda essa dor desapareça agora em nome de Jesus. E eu declaro agora músculos, nervos, tendões, eu declaro liberados
Em o nome de Jesus. Pode mexer o pescoço aí sem dor. Pode mexer. Mexe forte. Procura a dor, desapareceu. Vai. Mas tem que mexer com vontade. Toda a resistência do diabo eu quebro e desfaço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como é que está o pescoço? Passou a dor? Se passou, levanta a mão, vamos ver. Glória a Deus. 1, passou a dor? 2, quem mais era? Aqui também mais. Lá, passou? 3, glória a Deus. E aí o teu? Passou? 4, glória a Deus. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Forte aplauso a Cristo. E se tem alguém aqui na internet também, acompanhando online, receba a cura em nome de Jesus, amém? Então olha só, queridos, aqui nós vamos ver um conflito da perspectiva divina e perspectiva humana. Porque a perspectiva humana, ela foi soberana, no caso de Israel e também nos moradores de Jericó. Você consegue me acompanhar aqui? O povo de Israel achou que não podia entrar em Canaã, achou que não conseguiria entrar em Jericó e nas demais cidades. Porém, os habitantes de Jericó, quando souberam que Deus havia dito que estava dando aquela terra, acabou o ânimo deles. Começaram a viver, pastor, como que em terra arrasada. Eles não tinham mais ânimo. Olha o termo que Raabe usou: desmaiaram no coração. Só que aqui, amados, infelizmente eu não posso dizer que a perspectiva divina era boa para os dois. Era boa só para Israel. Mas aí eu lhe pergunto agora, meu irmão, você que tem promessa, você que faz parte da Israel de Deus, você faz parte da Israel de Deus, você crê nisso? Levante a sua mão e diga: eu faço parte do povo de Deus. E se você faz parte desse povo, você tem promessa. Se você faz parte desse povo e você faz a promessa de Deus para a tua vida, a promessa de paz, a promessa de prosperidade, a promessa de vida e vida em abundância. Vida em abundância. Só que agora, para nós acessarmos essa vida em abundância, essa vida abundante, nós precisamos nos posicionar. Precisamos sair da perspectiva humana e passar a viver a perspectiva divina. Quer mais um exemplo de perspectiva divina? Davi, quando ele chega naquele lugar onde havia aquela batalha que não estava acontecendo, mas um desafio lançado por um gigante. Golias chegava naquele vale e perguntava: tem homem, Israel? E nenhum dos soldados, dos milhares de soldados do povo de Israel, tinha coragem de chegar perto daquele gigante. Nenhum deles, nem tampouco o rei Saul, nenhum deles, mas um menininho, entre 15 e 17 anos, ele simplesmente diz: não, mas peraí, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Pode deixar que eu vou lutar com ele. Não, melhor, pode deixar que eu vou acabar com a raça dele. Davi tinha uma perspectiva divina inundando o coração dele. Deixa eu lhe lembrar de uma outra perspectiva divina, deixando a perspectiva humana, agora as duas contrastadas na mesma situação. Geazi acorda no cedo da manhã e sai para a rua. Quando ele olha na rua, está tudo cercado, está tudo sitiado, está tudo cercado para tentar pegar o profeta Eliseu. E ele lá dormindo. Por que ele estava nessa situação? Porque ele havia revelado ao rei de Israel onde os inimigos estariam acampados. Aí o outro rei ficou doido. Ele disse: não pode, manda todos os soldados, vai todo mundo para lá, fortemente armados, e me trago esse homem, trago esse profeta aí. Eu vou pegar ele. Não, vocês vão lá, vão acabar com esse negócio. Gente, eles cercaram a cidade. Porque eles tinham medo, eles tinham pavor. Da mesma forma como Raabe disse acerca dos moradores de Jericó, uma das cidades de Canaã. O pavor que vocês colocam, isso chegou até nós. É difundido esse pavor. Queridos, os povos da terra, escute isso. Os povos da terra, os inimigos de Israel, eles ficavam apavorados, porque sabiam que
Deus estava com eles. Foi sobre isso que eu ministrei ontem lá no passeio, no passadia. A presença de Deus. A presença de Deus nos garante isso, amados. Quando nós atraímos a presença de Deus para a nossa vida, quando nós atraímos a presença de Deus para o nosso casamento, quando nós atraímos a presença de Deus para a criação dos filhos, quando nós atraímos a presença de Deus para o nosso trabalho, nas metas que nós temos, amados, quando nós atraímos a presença de Deus, tudo que nós precisamos está garantido. Tudo que nós precisamos está garantido. Qual era a diferença entre os povos, o povo de Israel e o povo de Jericó? É porque o povo de Israel tinha Deus e o povo de Jericó não tinha Deus. Queridos, Jericó nesse momento histórico era a cidade mais fortalecida de todas. Ela era fortemente armada, ela tinha muros que cercavam a cidade. No alto desses muros havia lá soldados sentinelas, homens com armas, com espadas, com lanças, com flechas. Só que quando Israel obedeceu a Deus e foi para cima, até as muralhas de Jericó ruíram e foram ao chão. Que lindo se eu tivesse ouvido um pouco mais de amém. Porque eu estou falando de não há muralhas que possam deter o mover de Deus sobre a sua vida. Nada pode deter o mover de Deus sobre a sua vida. Se você atrair a presença de Deus para a sua vida, se você atrair a presença de Deus para dentro da sua casa, nada vai poder parar você, meu irmão. Nada vai poder parar a sua casa, a sua família. Porque Deus vai estar no comando de todas as coisas. Aí eu pergunto, qual é a perspectiva que nós temos? Porque quando Geazi olhou aquele lugar todo cercado, ele gritou, ficou desesperado. Ele foi para Eliseu, o profeta, e disse: ah, Senhor, o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer. Geazi falou desse jeito. Agora Eliseu, ele simplesmente, se ele estava dormindo e foi acordado, fica calmo, querido. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu, provavelmente ainda deitado, sem ter olhado para a rua, ele não viu nada, mas pela fé, ele já estava declarando. O que você declara? O que você declara quando chega o problema? Quando se levanta uma situação na sua casa, o que você declara? O que você faz? As suas reações, elas são reações de quem tem fé? Ou de quem está duvidando de Deus? Que tipo de reação você tem? A nossa reação, ela é exatamente proporcional à perspectiva que nós observamos as coisas. Se nós temos a perspectiva divina na nossa vida, nós vamos reagir como Eliseu. Nós vamos dizer: não, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, ou seja, do que os que estão lá fora. Mais são os que estão conosco do que os inimigos que estão contra mim. Você está me ouvindo? Diga amém. Então declare: mais são os que estão comigo do que aqueles que estão contra mim, contra a minha casa, contra as minhas finanças. Diga: eu sou de Deus, minha casa é de Deus, minhas finanças são de Deus. Você está ouvindo essa palavra? Diga amém. Qual é a perspectiva que nós temos, queridos? Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles tinham uma perspectiva divina encrostada neles, porque eles disseram para o rei: quanto a isso, sobre se nós vamos te adorar, se nós não vamos orar, se nós não vamos nos curvar, só vamos te dizer uma coisa: quanto a isso, nós nem precisamos te responder. A gente não precisa te dar resposta, quem vai dar a resposta é Deus. Se Deus quiser nos livrar da fornalha e de ti, Deus vai fazer, senão as nossas vidas estão nas mãos dele. Onde está a tua vida? Onde está o teu casamento? Por isso que eu digo, quando é um problema na tua casa, não valoriza o problema, valoriza a presença de Deus que está com você.
Valorize a presença de Deus. Ore, chore, cante, diga a Deus: o Senhor está comigo, 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 o Senhor está comigo. O diabo sempre vai dizer para você que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que não vai dar certo, os seus filhos não vão dar certo, que os seus negócios não vão dar certo. Manda o diabo calar a boca, meu irmão. Diga: diabo, cala a tua boca, eu não vou ouvir a tua voz. Eu vou ouvir a voz de Deus. A voz de Deus te chama de meu filho amado, de minha filha amada. A voz de Deus diz para você que se você estiver em Cristo, se você estiver em Cristo, se você estiver em Cristo, você é mais do que vencedor. Só que quando eu estou em Cristo, é Cristo que manda na minha vida. É Cristo que coordena a minha vida. Já não são mais as minhas vontades, já não são mais os meus desejos, mas eu faço dos desejos de Deus os meus desejos. E quando eu faço dos desejos de Deus os meus desejos, Deus faz os desejos dele ser os meus desejos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O problema é que a gente quer só que Ele satisfaça os desejos do nosso coração. A gente não quer se agradar dele. Mas isso está mudando a nossa vida, amém, amados? Diga a Deus: eu quero andar contigo. Diga a Deus: eu quero andar contigo. Deus, me dá a tua perspectiva, a perspectiva divina das coisas, não mais a perspectiva humana. Diga bem alto: a perspectiva humana diz que eu sou um derrotado, a perspectiva divina me diz que eu sou mais que vencedor. Eu tenho profetizado aqui, eu vou continuar profetizando, meus amados. O fechamento desse ano, o fechamento de 2021, vai ser o melhor fechamento da história da sua vida. Vai ser o melhor fechamento da história da sua vida. Mas você tem que tomar posse disso. O diabo quer dizer que não é bem assim, isso é fanatismo. Olha, meu irmão, se ser fanático é isso aí, então eu quero ser cada vez mais fanático. Porque o meu fanatismo está fazendo eu enxergar. Eu estava viajando com a família, nós estávamos em Santa Maria do Herval, na casa dos irmãos amados nossos. Nós estávamos lá, tivemos problema de abastecimento de energia elétrica que foi cortado. Pensa numa luta o tempo todo. Lá no Profeta Vinícius Iracete, durante a Casa dos Profetas, eles têm 2 internets no lugar, o máximo de potência, de tudo, de upload, de tudo. Aí começou, caiu a primeira. Aí passaram para outra, caiu também. Aí voltaram para a primeira, caiu também. É o diabo se levantando, só pode, meu irmão. E pensa que todo equipamento lá é tudo de primeiro mundo. Não tem como ser melhor. Aí o que se faz numa situação dessa? A gente desiste? A minha oração era: Senhor, me permita, Deus, que volte, para que eu possa fazer a live com os irmãos, para que eu possa abençoar vidas, para que eu possa cumprir o meu chamado. E Deus fez voltar, amados. E uma mulher lá na Alemanha foi curada da coluna. E tantos outros milagres. Depois começou a chegar no nosso celular, no meu celular. Fui curada da enxaqueca, fui curada não sei do que, fui curada não sei do que, fui curada não sei mais do que. Eu digo: meu Deus, quantas pessoas curadas. E vou contar mais. Quando eu recebi, porque eu tinha subido no morro lá, para conseguir pegar o sinal do telefone e o 3G, para tentar comunicar com o pessoal. A Ana estava tentando falar comigo, a esposa do Ricardo. E fizemos uma ligação ali, ajeitando coisas aqui da igreja, acho que quase meia hora. Pensa num sinal horrível, 26 minutos, acho que foi, de ligação. Aí pensa num sinal horrível, quando eu vejo tem uma mensagem do Estevão, da Beli: pai, voltou a luz aqui. Só que eu estava do lado, os caras ainda estavam trabalhando no poste, e a luz já tinha voltado. Só podia ser milagre. Eu cheguei a olhar para ver se não era mensagem de outro dia que estava voltando, meio que uma loucura do celular. Não, peraí. O povo da companhia de energia elétrica está trabalhando no poste. Eu estou a 50 metros deles, eu estou enxergando ali. E os caras estão... E não tinha sinal nenhum deles estar terminando o serviço, tipo, estão recolhendo material. Não, eles estavam lá, fuçando lá em cima, mas...
e a luz já estava lá embaixo funcionando. Como? Se aquela rede é a rede que levava a luz lá. Então eles estavam trabalhando no fio quente ali, sem necessidade nenhuma. Amados, é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o favor de Deus. Vamos orar nessa noite, queridos, para que esse poder venha tomar nossas vidas. Para que esse poder venha tomar as nossas famílias. Vou chamar toda a equipe aqui de louvor, queridos, para nós buscarmos essa perspectiva. Queridos, olha só, a vitória está garantida para nós, amém? Só que esse lance de eu ter a perspectiva divina ou perspectiva humana, tem duas situações que elas se encaixam aqui. Primeira, se você tem a perspectiva humana, presta atenção. Número 1, você pode travar a bênção de Deus na sua vida. Você ouviu o que eu falei? Se eu tenho a perspectiva humana, eu posso travar a bênção de Deus na minha vida. Repita depois de mim. Se eu viver uma vida influenciado por uma perspectiva humana, eu posso travar a bênção de Deus na minha vida. Esse é o número 1. Agora, no número 2, a situação é um pouquinho melhor. Pode não travar a bênção de Deus na minha vida. Você está me ouvindo? Mas pode me fazer sofrer uma vida inteira. Desnecessariamente. Na perspectiva humana, eu fico sofrendo até que chega o milagre. Glória a Deus pelo milagre, mas quanto tempo sofrido, quanto tempo perdido, quanto tempo você não esteve louvando e adorando a Deus. A sua oração era só lamento, pranto, amargura, dor, ressentimento. Agora, quando você assume a perspectiva divina, que é a que Deus quer que nós tenhamos, o perder a bênção está excluído. E a segunda opção também vai ser excluída. Ou seja, vem o problema e eu vou me manifestar como Davi se manifestou. Quem é esse cara? Pode deixar que eu vou. Como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Essa fornalha é 7 vezes mais quente aí? Olha, mesmo olhando isso aí, nós vamos dizer uma coisa aqui, ó rei. Quanto a isso, nós não precisamos de te responder. Se o Senhor quiser nos livrar da fornalha e de ti, já está feito. Agora, se não, fica sabendo que nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem. Meu irmão, tem muito crente se prostrando para os problemas. Tem muito crente às vezes cheio de Deus, mas na hora do problema parece que esquece completamente a receita da felicidade, parece que esquece da presença de Deus, parece que esquece da palavra de Deus, simplesmente mergulha num poço profundo de tristeza, de amargura, dizendo: por que Deus está permitindo isso na minha vida? Por que Deus permitiu isso no meu casamento? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Meu irmão, pare! E comece a viver a perspectiva divina, a perspectiva de Deus, que trata você como um vencedor, que trata você como uma filha amada, como um filho amado. A Bíblia diz em Tiago que o Espírito do Senhor, Ele anseia por nós com ciúmes. O Espírito de Deus quer andar conosco, queridos, e nós insistimos em andar distante dEle. Que nós nesta noite, hoje, agora, aqui, possamos pedir perdão para Deus, queridos, por todas as vezes que nós, debaixo de uma perspectiva humana, duvidamos do mover dEle na nossa vida, duvidamos da bênção dEle na nossa casa, duvidamos do favor dEle na nossa família. Vamos dizer: Senhor, nos perdoa, e a partir de hoje eu assumo uma nova postura, onde eu vou sim ser influenciado tão somente por uma perspectiva divina, onde eu sempre terei certeza de que mais são os que estão comigo do que os que estão contra mim, do que os que estão lá fora. Feche os teus olhos, por favor.
Deus está nos dando uma chance hoje, queridos. Para você que está aqui, para você que está na sua casa, Deus está dando uma chance hoje para todos nós consertarmos o nosso coração diante dEle, pedindo sim: Senhor, nos perdoa por todas as vezes, que eu não dei ouvidos à tua voz e ouvi a voz do inimigo, para todas as vezes que o inimigo pintou um quadro de tristeza, de depressão, de pavor, de desespero na minha frente, e eu me abracei nesse quadro, em vez de me abraçar na tua palavra que diz que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Vamos todos ficar de pé, queridos, e vamos cantar, vamos adorar, vamos orar, vamos pedir a Deus: Deus, nos leva para uma nova perspectiva.